Mercúrio retrógrado, Júpiter em Leão, uma lua cheia potente em Capricórnio e várias andanças de Marte em Gêmeos. O céu resolveu fazer uma rave e todos nós fomos convidados. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 29 de junho até o dia 5 de julho. Essa semana, gente, ela está um babado de tão movimentada e assim, eu realmente acredito que ela pode nos mostrar muito da tônica do que vai ser o segundo semestre de 2026. Então, passa um café, um chá, senta que lá vem história que esse vídeo vai ser longo. Segunda-feira a gente já inicia com o Mercúrio retrógrado no signo de Câncer, mas antes de falar dele, eu preciso falar dessa lua cheia em Capricórnio. Lua cheia, gente, são ápices. É o ponto máximo ali da energia, especialmente a energia ligada àquele arquétipo. E quando a gente fala do arquétipo de Capricórnio, a gente está falando de ambição, de estrutura, de sucesso, de subir a montanha. Então a lua cheia em Capricórnio nos mostra muito como é que tá esse panorama aí do que a gente acha que é sucesso, se a gente realmente está conseguindo fazer essa escalada de montanha rumo ao que a gente deseja e se nós estamos em condições de subir essa montanha. Então essa semana ela já inicia com esse movimento de nos mostrar, olha, suas ambições são essas, são compatíveis com aquilo que você acredita, com a sua essência? Não, bora reajustar essa rota. Suas ambições são essas, são compatíveis? Legal, mas e aí, como é que você vai fazer para subir? Você está preparado? Você tem estrutura psicológica, emocional, mental? Não? Então bora reajustar essa rota. Olha, essa é a montanha que você está subindo. Você realmente quer continuar subindo ela? Ou você está só subindo para agradar sei lá quem? Vários questionamentos que podem ser sanados muito bem com a movimentação do Mercúrio retrógrado. Diante de um possível estado de limbo, de não saber direito para onde ir, o que fazer, tem muita gente assim. Eu recebo toda semana atendimento com gente falando: olha, não sei, ó, gente de todas as idades. Pessoas de 30, pessoas de 22, pessoas de 25, pessoas de 45, pessoas de 50. Então não é característico da pessoa que está ali, por exemplo, no retorno de Saturno, que já é esperado esse processo, mas uma coisa meio geral. Afinal de contas, mudamos de era. A gente estava na era analógica e agora estamos na era digital. Passamos por essa transição, na verdade, essa transição ainda está acontecendo, o trânsito de Júpiter em Plutão. Júpiter não, o trânsito de Plutão em Aquário. Ele fala bastante, inclusive, dessa transição de era analógica para era digital. Só que aí é isso, né? Como é que vamos fazer? E aí, diante dessa situação, muitas vezes a gente precisa resgatar algumas questões do passado. Não no sentido de ficar remoendo, mas no sentido de, às vezes, lembrar de quem éramos. Quando a gente era criança, da pureza, da inocência, da espontaneidade. Por vezes a gente tinha muito mais inclinação artística ou tinha muito mais capacidade ali de fazer amizades, de criar conexões e várias coisas vão se perdendo ao longo da vida, porque é isso, a vida acontece, a vida adulta acontece e a gente realmente acaba endurecendo. Então, nessa retrogradação, é muito importante que a gente observe isso. Eu sei, tem toda a questão do caos, dos atrasos, do celular que quebra, do ex que volta. E sim, gente, essas questões podem acontecer como sempre rola em Mercúrio retrógrado. Só que eu venho aqui humildemente pedir para vocês não focarem excessivamente nisso, até porque esses tópicos do quanto o Mercúrio pode ser caótico, normalmente são utilizados como clickbait, é mais para você engajar, interagir, e aí fica aquela coisa alimentando a sensação de que ai, não posso fazer nada nesse período, e aí você acaba perdendo realmente o que tem de bom na retrogradação de Mercúrio. Toda retrogradação, independente do planeta, representa uma revisão e no caso do Mercúrio, que são as ideias, é como a gente pensa, fala muito do processo mental, a gente está falando mesmo da forma de avaliar a realidade, da forma de pensar a vida. Essa forma de pensar a vida determina, por vezes, como a gente vai navegar por ela, quais são as oportunidades que a gente vai aproveitar ou deixar de aproveitar, as conexões que a gente vai fazer ou não.
Então é muito importante o período de MR, gente. O pessoal fica: "Ai, MR, meu Deus, Deus me livre, MR", mas gente, a gente precisa revisar. Não existe isso de ficar tocando em frente. Não, espera aí, calma. Vamos ver o que foi feito aqui até então, e se for necessário a gente recalcula a rota. E o Mercúrio retrógrado, as coisas ficam meio atrapalhadas, justamente para que a gente consiga abrir esse espaço. E nesse caso, estamos falando de um Mercúrio retrógrado em Câncer, que fica até 23 de julho retrógrado, tá? E Câncer representa o passado, o afeto, a família. Câncer tem muito a ver com a sensação de cuidado, de nutrição, de segurança. É oposto complementar de Capricórnio. Então, em si, em Capricórnio, a gente sobe a montanha, é em Câncer que a gente percebe se estamos com os equipamentos adequados para subir essa montanha, se a gente tem um apoio necessário, se a gente vai sozinho ou se a gente vai com alguém, se a gente tem condição psicológica, mental, emocional de subir essa montanha. Então a retrogradação do Mercúrio em Câncer é importantíssimo, porque pode ser que nesse ciclo aí, especialmente ao longo do mês de julho, né, a gente consiga perceber que assim, cara, o tamanho da minha ambição é esse. É isso que eu realmente quero. Parênteses, Júpiter vai entrar em Leão, vai ser o próximo tópico que eu vou falar, e ele exalta, ele atinge muito o setor desejo. O Saturno está em Áries, ele já pede que a gente se responsabilize pelos nossos desejos. Então, esse reajuste de rota tem a ver muito com você conseguir se preparar e fazer os ajustes necessários para que você suba bem e não fique nesse padrão de autossabotagem, porque o que acontece muito é isso. Eu não tenho condição emocional, eu não me sinto segura, eu não me sinto nutrida, eu não sinto que eu tenho apoio, e aí eu me autossaboto. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que postar, eu sei que eu tenho que me resolver e eu não faço nada. Por quê? Porque não tem segurança. Então aproveitem essa retrogradação de Mercúrio em Câncer para identificar o que que é isso, o que que é segurança, o que que é afeto, o que que vai te nutrir para você conseguir subir a montanha bem, tá. Na terça-feira, a gente tem a entrada do Júpiter em Leão, que fica lá 1 ano. Júpiter, ele fica 1 ano em cada signo, ele é um planeta que representa expansividade. Júpiter, ele se relaciona com novas possibilidades, com aumento, com crescimento, com um certo exagero também. Tem a ver com filosofia, então puxa a gente para uma análise um pouco mais filosófica existencial das coisas. E ele vai entrar no signo de Leão, que é o palco, é a diversão, é a expressão criativa. Tem muito a ver com essa energia da criança, daquele pré-adolescente que está descobrindo que sabe, é muito visceral, é muita paixão por tudo. Então, assim, eu vou precisar de um episódio só pra falar desse trânsito de Júpiter em Leão. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer. No mais tardar dia 1º, eu libero esse episódio que vai tratar ali do mês de julho, mas também desse Júpiter em Leão, de um modo geral. Então eu consigo fazer, mas assim, eu não vou conseguir fazer assim, igual assim, vídeo, tá? Eu vou fazer por áudio, vou editar e vou postar no podcast. E é isso, tá, gente? Calma que a Mami vai se adaptando e vai conseguindo melhorar aos poucos. Mas então, o que eu posso entregar pra vocês nesse momento é isso. Uma previsão ali mensal, barra Júpiter em Leão, mas aquela coisa mais do áudio mesmo. Enfim. Então esse Júpiter vai entrar no dia 30, na terça-feira. Ele traz esse lance da diversão, é uma espécie de bálsamo sim, a gente é bom, o trânsito de Júpiter é bom, especialmente para os leoninos. Leoninos, nossa senhora, eles já se acham por natureza. Agora tem um Júpiter expansivo em cima do Sol, em cima ali do ascendente, nosso Deus. Mas enfim, é um trânsito maravilhoso. Nesse mesmo dia, terça-feira, a Lua continua em Capricórnio, super potente na energia, o que traz ainda mais essa ênfase em relação às nossas ambições. Na quarta-feira, o Júpiter, que acabou de entrar em Leão, vai fazer uma tensão com o Quirón, que acabou de entrar em Touro. Não sei se vocês lembram de Quirón do episódio passado, que eu falei dele. Essa situação é basicamente assim: você deseja isso tudo aí.
essas coisas, você quer visibilidade, você quer as melhores coisas da vida, prazer, diversão, paixão, ser admirado, ser exaltada, quer isso tudo? Não vai rolar se o sentimento dominante em relação a isso é culpa. Porque é aquilo, eu preciso querer e ao mesmo tempo sentir que eu posso, sentir que é ok eu desejar isso, porque a partir do momento que você se sente culpado ou envergonhada de estar ali querendo aquelas coisas, você entra num padrão de sabotar, você não vai querer entrar numa experiência que você se sente mal quando pensa, quando imagina ela. Então assim, né, olhar pra isso. Na quarta-feira, a lua também entra em aquário, o que dá uma aliviada no clima que estava pesado com a lua em Capricórnio, né, cheia ainda. Então assim, a lua em aquário ela é mais leve, mais mental, e ela traz essa dose aí de autenticidade também, muito bom. Na quinta-feira começam as andanças de Marte em Gêmeos. No primeiro momento ele vai fazer uma tensão com o nodo norte em Peixes, que é assim: Marte em Gêmeos quer tudo, ele é caótico, ele quer estar em todos os lugares, ele tem muita fomo, sabe, aquela coisa de medo, meu Deus, eu tenho que saber. E o nodo norte em Peixes, ele já direciona para um lugar de conexão com a essência. Então é tipo separar o joio do trigo. Tem aquele monte de ideia, mas nem tudo tem coerência com a sua essência. Nem tudo te traz uma sensação de conforto moral, em termos de ideias ao fazer. Então a ideia é a gente conseguir dar essa peneirada até para poder direcionar melhor a energia. Na sexta-feira a lua continua de boinha em aquário e é só de aspecto, afinal de contas já tivemos até demais nessa semana, energia super intensa, mas essa lua em aquário ela é ótima para sextar, muito sociável, muito boa para estar com os amigos. Então, aproveitem. Já no sábado, o Marte em Gêmeos, que já é caótico, vai fazer uma conjunção com Urano em Gêmeos, que é hiper, ultra, mega caótico. Então, é uma energia muito louca. Cuidado com a impulsividade. Sinto que algumas pessoas estarão bem imprudentes, até sem noção demais em relação a esse trânsito. Eu não, eu não Eu não inventaria de ficar correndo riscos desnecessários em plena Mercúrio retrógrado, né, então assim, fica aí com vocês. Muitas ideias podem surgir, e muitas que parecem realmente ser muito boas, sabe aquela coisa que você tá conversando com uma amiga, com um amigo, e aí vem aquela ideia e você fala: "Nossa, vamos ficar trilhardários". Anota essa ideia, deixa ela sentar, tá, não coloque nada em prática, não compre nada muito caro, não vá com muita sede ao pote nesse momento, porque assim não tende a ser tão legal. Esse dia a lua entra em peixes, o que traz ali uma abertura pra gente descansar, relaxar um pouco, semana muito louca, conturbada, né, deixa, um pouco dessa energia de Marte com Urano, dá uma sentada, escreve, sabe, faz uma ritualização bacana, mas não fica inventando moda demais não. E aí no domingo, o Marte em Gêmeos vai fazer um trígono, vai trocar ideia com Plutão em Aquário, o que já nos dá o indicativo de assim, isso tem a ver com a minha autenticidade, isso não. O Plutão em Aquário, ele até joga na nossa cara de um jeito bem, assim, intenso, o quanto a gente tá sendo trouxa, abrindo mão da nossa própria autenticidade pra poder agradar ou pra poder se encaixar. Sendo que, na verdade, as pessoas estão cansadas da mesmice, todo mundo igual, todo mundo faz igual, todo mundo fala igual. Então, assim, tem um pouco desse ranço que a gente, eu acho que leva pra segunda, a lua ainda vai estar em peixes, ok, mas assim, espero que vocês passem bem essa semana, tá? Por mais louca que ela possa parecer, e talvez seja para algumas pessoas. Aguardo vocês no primeiro episódio mensal que eu vou lançar. E é isso.